De regresso ao Europa 28, retomamos o nosso debate sobre a Grécia. Sr. Professor, terminámos com a ideia de que o Syriza estava a ser defendida, de que o Syriza deveria estar preparado para um plano B, o eventual regresso ao dracma. Que consequências é que isto poderia ter? Bom, eu acho que eu estou de acordo novamente com o Fernando Rosas, porque me parece que se o Syriza se a Alemanha consegue ameaçar a Grécia em várias coisas, evidentemente o pequeno também tem de ter alguma coisa com que ameaçar a tal pedra. Mas essa pequena ameaça não foi de todo credível. E como não foi de todo credível, é um facto que não resta ao governo grego senão aceitar o condicionalismo e depois tentar, dentro desse condicionalismo, fazer um pouco daquilo que quereria fazer. Mas era uma verdadeira opção? Ora bem, porque aí é que eu penso que não foi uma verdadeira opção. Não foi uma verdadeira opção por várias razões. Embora esse regresso ao dracma fosse, de facto, sentido como profundamente negativo pela parte dos outros europeus, e nomeadamente pelos alemães, ele também seria profundamente negativo para os gregos. E seria profundamente negativo para os gregos e para o eleitorado grego e para muitos dos que votaram no Syriza. O regresso ao dracma implicaria, antes do mais, uma enorme desvalorização dessa moeda e do dracma. E a desvalorização da moeda é uma perda de rendimento brutal. E, nomeadamente, é uma descida dos salários reais e um piorar das condições de vida dos gregos. Não sei se seria maior ou menor do que já aconteceu. Mas como já aconteceu, resta fazer a conta os mercados seria em cima do que já aconteceu. Eu não defendo o regresso ao dracma, mas acho que eles deviam utilizar isso como mas nunca resolveria o problema da dívida, antes pelo contrário. Agravaria o problema. Sendo que os mercados iriam castigá-los ainda mais. Agravaria de tal maneira o problema da dívida que penso que essa dívida não seria pagada nessas condições. Isso era aquilo que os argumentos ao contrário, seria uma dos custos para os alemães, mas não só para os alemães, para o resto do... Bom, Paulo de Grou dizia esta semana que a dívida grega é insustentável, os credores é que estão em modo de negação. Embora se pudesse, se o governo grego... Ele deixou, enfim, um pouco isso nas entrelinhas, mas nunca ninguém levou isso a sério, precisamente porque há aí uma componente de bluff, penso eu, e, portanto, não é uma pedra inclusivamente, assim, pontiaguda. o governo grego, neste momento, também é composto por partidos pró-europeístas, que, portanto, também dificultariam... Na manifestação grande que eu estive lá nessa manifestação, uma coisa muito grande, apoio ao governo, etc., o que circulava como impresso na manifestação era uma coisa que dizia mais vale o dracma que a capitulação. Ou seja, há um setor da sociedade grega daquela base de apoio que está por isto. Agora, é indiscutível que há uma parte da opinião pública que apoia o Syriza, mas não apoia... Mas não defende a saída do... E isso também aperta o governo nas escolhas que tem que fazer, como é evidente. Claro, agora que eles foram negociar sem recuo, isso é sentido da outra parte. Portanto, Costa à parede. António Rodrigues... Tendo em conta a experiência de Portugal, que é também um país pequeno, que de alguma forma também foi compelido a respeitar aquilo que a Troika lhe impôs, é realista pensar que a Grécia vai conseguir fazer a diferença e conseguir levar a bom porto as suas intenções de ter um modelo B de austeridade? Eu não tenho uma caixa de Pandora para poder abrir e descortinar tudo aquilo que dá para ir a seguir. Mas há duas coisas que é importante também referir a este propósito. Uma delas é todos aqueles que idealisticamente acham que o Syriza abre uma porta para uma nova solução dentro da Europa, gostam de diabolizar alguns Estados europeus, que eu julgo que não é justo nem é adequado. Não é justo porque houve Estados europeus que foram bem mais radicais do que a Alemanha em todo este processo, devido ao que aconteceu com Portugal, com a Finlândia, devido ao que acontece com a maior parte dos países nórdicos que não estão alinhados com a bitola da Alemanha e optam por um discurso às vezes mais radical, menos público, mas bem mais duro. Basta ver, por exemplo, a Alemanha foi o primeiro país cujo Parlamento aprovou hoje o acordo com a Grécia e, portanto, deixou clara esta situação de tentar encontrar uma solução. Eu não sou sequer germanófilo nem defensor das teses da Alemanha. E custa-me ver, colocar dentro desta discussão, dizer os bons e os maus, em que os bons serão os gregos e os maus são os alemães. Não.
A questão é bem mais complexa do que esta. E é fácil falarmos de políticas quando o que aqui está são questões estruturais. Repare nisto. De querer minimizar esta discussão e dizer que a Europa se fechou e que apenas aceita uma determinada política, que é a dita política de austeridade, e, ao contrário, dizer que os gregos ou alguns Estados foram encostados à parede, não é verdade. Não é verdade. Uma coisa é cumprir com aquilo que foi assumido, e foi isto que os Estados foram sempre assumidos. Outra coisa é... Não há menor cedência. O governo francês, vários governos europeus mudaram ao longo do tempo, e sendo certo que neste período de tempo ninguém pôs em causa que esses governos pudessem mudar as suas políticas. Nem ninguém põe em causa a legitimidade, sempre dizê-lo, a legitimidade do governo grego de poder querer mudar a política que quiser, pode o fazer. A questão, neste momento, é mais complexa do que essa. É porque o governo grego quer estar e não estar, quer dizer que paga, mas não paga, quer dizer que toma as medidas e depois não toma. Está a totar-me a experiência portuguesa foi a questão que me colocou, como a experiência irlandesa, como a experiência cipriota, como mitigadamente, sem memorandos, as questões relativas à França, à Irlanda, à Itália, à Espanha, são no sentido de assumir responsabilidades e cumpri-las. De uma forma mais dura, de uma forma menos dura. Repare nisto. Nós, na maior parte dos casos, o que estamos a fazer em relação aos governos europeus, com exceção da Grécia, e são 18 Estados que o estão a fazer, menos a Grécia, e não estou a dizer sequer que é o governo do Syriza, porque isto da situação não é colocada, neste momento, é colocada de há muito tempo, e foi aqui referida a questão. E bem, eu julgo que esse que era um debate que devia ser feito é como é que a Grécia há de conseguir cumprir os seus compromissos quando neste momento nem sequer demonstra nem meios para crescimento, nem meios para obtenção acrescida de receitas para cobrir todas as suas responsabilidades públicas, quer no pagamento dos juros, e nem sequer quer falar dos juros porque os juros gregos são ínfima parte deste processo, mas para minimizar a sua própria dívida. Mas voltando à questão de estrutural, que é aquela em qual Portugal está integrada, é uma questão que nem sequer tem a ver só com o euro. Tem a ver com o cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que não é do euro. É muitíssimo antes disso da responsabilidade, por exemplo, de atingir déficits na ordem dos 3%. Que os italianos, o governo italiano e o governo francês, que não estiveram sujeitos a nenhum memorando, tiveram e têm neste momento que assumir medidas para isso. E isto não é uma questão de imposição de nenhum David ou de nenhum Golias contra David, é a assunção de responsabilidades que foram acordadas entre Estados, fora do quadro de memorando ou da dita política austeritária que se pretende agora criar esta imagem como sendo aquela que identifica toda esta situação, que não é verdade. O que verdadeiramente ocasiona esta situação é um conjunto de compromissos que foram assumidos ao longo de décadas, que foram sistematicamente incumpridos por todos os Estados, também é verdade, incluindo a Alemanha, seguramente por Portugal, em que, no quadro agora das dificuldades que foram colocadas nos últimos 5 anos, os Estados que tiveram ou foram sujeitos a programas de assistência técnico-financeira assumiram um conjunto de responsabilidades que se viram compelidas a aceitar. Portugal foi um deles e fê-lo. Tal como outros Estados tiveram que corrigir as suas próprias políticas para se assumirem e integrarem dentro dos compromissos que os Estados, independentemente dos governos, tinham assumido. E foi isso que foi feito também em Portugal. Deixe-me só... Fernando Rosas... Eu não estou, claro, nada de acordo com isto. Imagino que não. Isto é uma retórica que tenta naturalizar como única e sem alternativa a política da austeridade. A dívida portuguesa tem alguma diferença em relação à Grécia? É exatamente a mesma coisa. Não é pagável. Não é pagável. Ponto final para a dívida de 130% do PIB não é pagável. Não é uma dívida que não se vai pagar. Mas as perspectivas de crescimento da economia portuguesa sempre são um bocadinho melhores. Bom, quer dizer, isso agora depende, porque de crescimento estagnado, 130% de dívida, o déficit provavelmente não vai ser atingido, o que não é tanta miséria e tanta desgraça, porque na Grécia nem sequer Estado Social praticamente havia. Esta é uma situação de emergência. O problema é grego. Também, mas quer dizer, consistência do governo grego a política da austeridade não resultou na Grécia e não resultou em Portugal. Basta ver as apreciações feitas ontem e anteontem pela União Europeia, pelo FMI, todos os Estados. Não só a Portugal. Não resultou em todos os sítios onde foi aplicada. E sabe porquê que aconteceu isso em relação a Portugal? Deixe-me agora acabar, que eu também o deixei acabar. E, portanto, não há aqui... Esta política não está a resultar. Não resultou na Grécia e não resultou em Portugal, que são as duas coisas que eu estou a comentar. Não resultou. Quer dizer, não resultou. O que estamos a discutir, a verdadeira discussão que vale a pena fazer na Europa, é saber se no quadro da manutenção do euro é ou não possível delinear estratégias alternativas a isto
que permitam aos países deficitários serem ajudados pelos superavitários no quadro da manutenção do euro. Que esses Estados deficitários porque aceitem deixar de o ser. Se você impõe como 3% o Tratado Orçamental Europeu, 3% de déficit obrigatório... Não é aí, desculpe. 3%, não é aí que isso está. estrafega A questão do déficit nem sequer está aí. A questão do déficit vem do Pacto de Estabilidade e Crescimento da década de 90. O Tratado Orçamental, Não venha com o Tratado Orçamental Europeu é um garrote para qualquer possibilidade de um Estado periférico poder ter margem para respirar. E isto, ao se encara isto de frente, ou se encara isto em termos de mudanças estratégicas fundamentais de política, ou não é só as políticas austeritárias que falham nos Estados, é o euro, porque o euro não se aguenta com a Grécia a ser posta fora do euro, a seguir com não sei o quê, a seguir com não sei o quê. Portanto, ou há uma mudança substancial de políticas, ou não estou a ver que isto resulte em lado nenhum, não é? Fernando Rosas, queria também ouvi-lo sobre a questão, já há pouco abordou o impacto que isto teria a nível europeu, de uma forma mais macro, por assim dizer. Acredita que a emergência do Syriza e aquilo que ele possa vir a conseguir poderá de alguma forma dar gás noutros países, nomeadamente Espanha, com o Podemos, ou até mesmo em Portugal, com outro tipo de ascendência sobre outros partidos menos mainstream? Eu acho que a atitude do Syriza, bater o pé aos alemães, que são quem hegemoniza esta política, tem uma grande repercussão na opinião pública europeia e cria um clima, ao nível da opinião pública, indiscutivelmente um clima diferente relativamente àquilo que se tem que fazer no futuro. O Podemos é um movimento de natureza até diferente do Syriza, mas o que é facto é que aparece à cabeça das sondagens com uma reivindicação idêntica, que é a de mudança destas políticas, a da oposição à política de austeridade sem saída, à política de austeridade sem alternativa, que é o que está em vigor. E acredito que esse tipo de reação surja. Esse é o tipo benévolo de reação. Porque não sei se sabe que o terceiro partido na Grécia é o Aurora Dourada. E o partido Aurora Dourada não é um partido do tipo nazi, é um partido nazi. Nazi. As expectativas do Front National em França são aquelas que se conhecem. Essa é o outro. Quer dizer, se isto dá para o torto... Pode haver uma ligação entre movimentos de esquerda e de direita. As alternativas tipo Syriza ou tipo Podemos ou conformes estão a tentar mudar de políticas dentro do euro e dentro da União Europeia. O lado negro desta história, que é as reações populistas, nacionalistas populistas de extrema-direita, e essas estão a crescer por todo lado. E não há dúvida que há uma relação de causa e efeito entre esta dogmática neoliberal ortodoxa da austeridade e a emergência desse tipo de fenómenos. Você ouve o Front Nacional, ouve a senhora... Marine Le Pen. A senhora Marine Le Pen falar, e aquilo é os trabalhadores, eu não sei quê, um discurso tremendo, um discurso populista tremendo. Quer dizer, e a alargar-se, agora... António Rodrigues. Marica, não obstante até poder concordar com estas preocupações, e concordo, mas não concordo é com os fundamentos. Isto é, a análise não pode ser vista através da Europa, tem que ser vista país a país. Porque a realidade do Podemos não tem a ver... Não, mas repare, a questão da Europa, a questão de Espanha e do Podemos não tem a ver com a questão das políticas austeritárias, tem a ver com uma questão de questionar o sistema e o regime. A questão em França, tem a ver com as políticas governativas e a análise governativa e com o crescimento que tem verificado ao longo dos tempos da Frente Nacional. E podemos não gostar dela, como não gostamos, mas são realidades de cada um dos Estados. Porque essa mesma realidade... Sempre tem o Reino Unido, com o UKIP também, não é? Mas isso é uma realidade também... Não tem nada a ver. Dizer que é uma realidade, vai ver os resultados, e estamos a pouco tempo de ver quais vão ser os resultados definitivos depois do UKIP no Reino Unido. Mas, por exemplo, em Portugal não há fenómeno nenhum desse tipo. E há fenómenos de protesto e de contestação, com certeza, legítimos, expectáveis, mas não tem nada a ver. E se formos a ver no conjunto de todos os outros Estados, em Itália não se verifica isso, antes pelo contrário. E, portanto, não há estes fenómenos de uma forma transversal na Europa,
Podemos gostar ou não gostar daquilo que passa na Europa, agora não podemos é generalizar. O fenómeno que acontece em cada um dos Estados são fruto das realidades desse mesmo Estado e não de uma situação transversal que se verifica pela Europa fora. Ora, é evidente que há alguma situação e há uma parcela que pode ser responsável. Mas não é a parcela mais principal daquilo que acontece em cada um dos Estados, que têm realidades sociológicas e políticas totalmente distintas. Sr. Professor, estamos mesmo quase a terminar. Considera que está em risco a próxima tranche de 7,2 mil milhões que as instituições, vamos chamar-lhes agora assim, ainda deveriam desembolsar para a Grécia em abril-maio? Pode, mas penso que alguma solução será encontrada, tendo em conta... Eu devo dizer que após a eleição do Syriza fui oscilando de dia para dia em relação ao que é que iria acontecer. Eles também, toda a gente. Portanto, desde acordar pensando vão sair do euro, pensando não, afinal isto veio tudo resolver-se e, portanto, penso que neste momento estou convencidíssimo que isto é um processo de negociação muito dura, chamem-lhe o que quiserem, mas é um embate muito duro, mas que acaba por ser alcançado um compromisso. E desse ponto de vista, eu de facto acho que o governo do Syriza é uma reação benévola, de facto, àquilo que se passou na Grécia em relação àquilo que se poderia passar. Porque, olha, aliás, o Syriza é um partido que não é da esquerda radical, é um partido razoavelmente moderado, ou pelo menos que é levado à moderação quando se de facto vê o que escreve o Varoufakis e quando ele fala da possibilidade... Varoufakis era conselheiro quando diz, do Papa Andreu. Exatamente, quando diz que as privatizações que estão feitas estão feitas. São 12 partidos ele que formam escreve aqui a coligação. possibilidade, abre a porta para fazer uma outra privatização mais e tal, portanto não é de facto, pelo menos na minha concepção, não é um partido radical. A extrema-direita sim, é ser radical no pior sentido. Agora, a Grécia, reparem, nós temos de pensar porque é que o Syriza é eleito. Porque é que ganha o Syriza, que era um partido relativamente pequeno, e porque é que os partidos tradicionais e que mantinham que 80% ou 90% dos votos na Grécia desde há vários anos, porque é que se esvaziaram? Reparem que a Grécia, de facto, tem uma quebra no PIB, em termos reais, de 17% de 2010 para 2014. Tem um aumento do desemprego para o dobro. E portanto, 1 em cada 4 elementos da população ativa na Grécia não está empregado. E, portanto, estamos à espera que as pessoas aceitem isto de uma forma... um Estado social mínimo. Exatamente, estamos à espera que as pessoas... O que é que as pessoas vão fazer quando se encontram nesta circunstância? Procuram alternativas. Procuram alternativas. Nós, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado a todos pela vossa presença. O Europa 28 fica por aqui. Fique connosco.